Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do Pequeno Midrash Diz. Hoje nós iremos ler a Parashá Toledot, Parashá de número 6. Vamos iniciar a nossa leitura. Os gêmeos diferentes. Ter um filho a quem pudesse ensinar e educar para se tornar um verdadeiro servo de Hashem. Este era o maior desejo de Isaac e Rivka, e eles rezaram por isso durante longos e longos anos. Agora, finalmente, Rivka teria um filho. Enquanto estava grávida, Rivka sentia tormentos tão fortes que ela achava que iria morrer. Assim, Rivka foi procurar um profeta de Hashem. Ela lhe perguntou: "Você pode me dizer por que eu me sinto tanto tormento?" O profeta respondeu a ela em nome de Hashem. "Não tenha medo", ele explicou. "Você está carregando gêmeos em seu ventre. Eles brigam entre si. Um dia o gêmeo mais velho servirá contra sua vontade ao mais novo. Por isso, eles estão brigando dentro de você." Quando os gêmeos nasceram, eles eram completamente diferentes. A cabeça e o corpo do bebê mais velho tinha tanto cabelo que parecia que ele usava um casaco. Sua pele também tinha uma coloração vermelha intensa. Eles o chamaram de Esav. O bebê mais novo, no entanto, tinha uma pele bem lisa. Ele foi chamado de Yaakov. Quando os gêmeos estavam com 8 dias, seu pai, Isaac, realizou Milá em Yaakov. No entanto, ele ficou com medo de fazer a Milá em Esav. A pele de Esav estava muito vermelha. Preocupou-se Isaac. "Eu esperarei até ele ficar mais velho e o sangue sair da superfície da sua pele. Acho perigoso fazer o Milá nele agora." Esav cresceu, mas a sua pele permaneceu vermelha. Isaac compreendeu então que essa era a cor natural de Esav. Ele decidiu realizar o Milá em Esav no dia do seu bar mitzvah, mas quando Esav se tornou bar mitzvah, ele se recusou dizendo: "Não permitirei que ninguém faça Milá em mim." Os gêmeos crescem. Os gêmeos, Yaakov e Esav, foram ensinados por Isaac e pelo avô Avraham. Quando cresceram, seu pai os enviou para estudar na Yeshivá de Shem e Ever. Esta Yeshivá havia sido fundada pelo Tzadik Shem, filho de Noah, junto com seu bisneto Ever. Ele ensinava aos seus alunos a sabedoria da Torá, de que Adão aprendera do anjo de Hashem no Gan Eden. O gêmeo mais novo, Yaakov, adorava estudar Torá. Ele estudava o dia inteiro e tentava se portar da maneira que o seu pai e mestres lhe diziam. Esav, no entanto, não estava interessado no estudo. Quando ficou mais velho, ele fugia da yeshivá. Preferia ficar andando pelos campos e florestas e caçando animais. Mas Esav tomava cuidado para esconder de seu pai Isaac o que ele realmente fazia. Quando seu pai lhe perguntava: "Onde você esteve hoje?", ele simplesmente mentia. "Eu estudei Torá no Beit HaMikdash", era sua resposta enganosa. Esav também fingia cumprir as mitzvot, embora ele fosse realmente perverso e fizesse coisas ruins. Frequentemente, depois que um hóspede saía da casa de Avraham e Isaac, Esav o seguia. Quando ficava a sós com o homem nas montanhas ou na floresta, Esav o matava e roubava o seu dinheiro. Havia apenas uma única mitzvah que Esav cumpria diligentemente: honrar seu pai. Todos os dias, quando saía para os campos para caçar, ele trazia diversas carnes deliciosas para o seu pai Isaac. O próprio Esav sempre servia a carne para o seu pai. Antes de entrar no quarto de seu pai, ele tirava suas vestes de caçador
e colocava sua melhor roupa, como se estivesse servindo um rei. Nós podemos aprender uma coisa boa do perverso Esav: o quanto alguém deve honrar seus pais. Esav vende sua primogenitura a Yaakov. Certo dia, quando os gêmeos estavam com 15 anos, Esav voltou dos campos para casa cansado e faminto. Ele encontrou Yaakov na cozinha, debruçado sobre uma panela, preparando um prato de lentilhas. Que comida vermelha é esta que você está fazendo aqui? Esav perguntou ao seu irmão. Eu estou faminto, dê-me isto rápido, quero devorar tudo de uma só vez. Espere, respondeu Yaakov. Primeiro você deve concordar de me dar algo em troca. Você é o filho mais velho e, portanto, tem o privilégio de servir como o Cohen, o sacerdote, para a nossa família. Antes de Matan Torá, o primogênito de cada família era como um Cohen. Isso significava que possuía o privilégio de oferecer sacrifícios pela família, sendo honrado como um Cohen. No entanto, a ideia de este perverso Esav, que cometia tantos atos maldosos, de se encarregar do serviço de Hashem na família, sempre incomodou Yaakov. Com certeza não é apropriado que ele atue como um Cohen, pensava Yaakov, angustiado. Esav, ele disse, quero atuar como um Cohen ao invés de você. Venda-me a sua primogenitura, o direito do primogênito de ser o Cohen, e eu darei a você a comida que tanto deseja. Feito, respondeu rapidamente Esav. Agora derrame a comida direto na minha garganta, ele exigiu. Yaakov alimentou seu irmão com pão e com a sopa de lentilhas vermelhas que ele estava cozinhando. Então Yaakov disse, você sabe por que eu quero atuar como primogênito em seu lugar? É porque você é um assassino e uma pessoa perversa. Porque você não pode se sentar pacificamente na tenda e estudar como nosso pai e o nosso avô? Então você poderá trazer sacrifícios como fazem todos os primogênitos. Eu não me importo de servir a Hashem, riu Esav. Você pode ficar com a primogenitura se assim quiser. Eu não vejo nenhuma utilidade para a Torá que você estuda e para os mitzvot que tenta tão cuidadosamente cumprir. Eu prefiro ter boa comida e diversão. Esav continuou a zombar de Yaakov, então ele voltou para os campos, continuando em seu caminho perverso. Isaac e Rivka viajam para a terra dos Felistim. Pouco tempo depois, uma seca assolou Eretz Canaã. Comida se tornou escassa. Isaac pensou em viajar para o Egito, tal como fizera seu pai Avraham em época de escassez. Hashem, no entanto, lhe ordenou agir de outra forma. Você nasceu aqui, nesta terra sagrada de Eretz Israel, disse Hashem. Não saia dela. Fique aqui. Eu protegerei você e abençoarei. Isaac obedeceu. Ele ficou na cidade de Gerar, na terra dos Filistim, que fazia parte de Eretz Israel. Os Filistim notaram que Rivka era uma mulher muito bonita. Eles perguntaram a Isaac, quem é essa mulher com você? Isaac entendeu porque os perversos Filistim lhe fizeram essa pergunta. Se eu lhes disser, ela é minha esposa, pensou Isaac, consigo mesmo, os Filistim podem me matar para ficar com Rivka para eles. Portanto, ele respondeu, ela é minha irmã. O rei Avimeleque também ouviu falar sobre Rivka. Ele gostaria de trazê-la para o seu palácio, mas ele se lembrou como Hashem ficara irritado com o rei Avimeleque anterior e o punira por ter raptado Sara. Talvez Rivka fosse, na verdade, esposa de Isaac, e Hashem também o puniria por levá-la para o seu palácio.
Assim o rei Avimeleque observou Itsaque e Rivca por um longo tempo para descobrir se eles agiam como marido e mulher. Ele então percebeu que eles eram casados e chamou Itsaque ao seu palácio. Rivca é sua esposa. Ele acusou Isaac. Por que você mentiu para mim? Eu quase ordenei aos meus guardas trazerem-na para o meu palácio. Itsaque explicou seu motivo a Avimeleque. Se eu tivesse contado a verdade, ele disse, eu poderia ter perdido a minha vida. Em seu país, as pessoas matam o marido se querem tomar a sua esposa. O rei Avimeleque lhe prometeu, de agora em diante você estará sob a minha proteção. Imediatamente, uma proclamação real foi emitida. Quem ousar tocar em Itsaque ou em sua esposa será morto. Agora as pessoas de todos os lugares compreenderam que Itsaque e Rivca eram tzadikim especiais, que outros estrangeiros alguma vez receberam uma promessa de proteção do rei? Desta forma, Hashem tornou Itsaque famoso no mundo inteiro. Todo mundo também ouviu falar de Itsaque, porque ele se tornou incrivelmente rico na terra dos Filistim. Como isso aconteceu? Durante o período que Itsaque passou com os Filistim, ele semeou os campos. Quando chegou a época da colheita, Itsaque colheu seus grãos, e ele os mediu. Então ele separou 1/10 dos grãos e deu às pessoas pobres, porque Itsaque distribuiu o macer, 1/10 da colheita, entre os pobres. Hashem o recompensou com riqueza. Da próxima vez que Itsaque semeou, ele colheu 100 vezes mais do que aquilo que as pessoas imaginaram que seria a colheita. Os servos do rei Avimeleque obstruíram o poço que Itsaque havia cavado. Quando os servos do rei Avimeleque viram quão rico Itsaque se tornara, eles sentiram muita inveja. Maliciosamente, eles taparam todos os poços que pertenciam a Itsaque. Estes poços haviam sido cavados pelo pai de Itsaque, Avraham. Itsaque ordenou aos seus servos, limpem meus poços de toda terra e sujeira, com que os servos de Avimeleque os encheram. E o rei Avimeleque percebeu que excessiva inveja de seus servos poderia causar problemas. Vá embora daqui, o rei ordenou a Itsaque, pois você se tornou muito mais rico do que nós. Itsaque obedeceu e foi embora da vizinhança, da corte do rei, embora ainda permanecesse na terra dos Filistim. Quando já estava estabelecido, ele ordenou aos seus servos, cavem a terra, talvez encontremos novos poços de água. Os servos de Itsaque cavaram bem fundo no solo e encontraram um poço. Assim que os servos de Avimeleque descobriram isso, eles declararam, este poço realmente pertence a nós, pois Itsaque o descobriu em nosso país. Eles expulsaram os servos de Itsaque do poço e se apoderaram dele. Mas uma coisa muito estranha aconteceu. Quando os servos do rei Avimeleque tentaram tirar a água do poço, nenhuma água apareceu. O poço havia secado. Assim os servos de Avimeleque devolveram o poço aos servos de Itsaque. Logo que estes reaveram sua posse, ele se encheu de água novamente. Itsaque chamou este poço de Eseque. Eseque significa luta, em referência ao fato de os servos de Avimeleque terem lutado com ele por causa desse poço. Itsaque ordenou aos seus servos, cavem novamente. Dessa vez, eles encontrarão um segundo poço. E de novo os perversos servos de Avimeleque tomaram-no dos servos de Isaac. No entanto, Hashem novamente os puniu, e quando eles tentaram tirar água do poço, ele permaneceu seco. Quando os servos de Avimeleque viram isso, eles devolveram o poço a Itsaque. Itsaque chamou esse poço de Sitná, que quer dizer ódio, pois os servos de Avimeleque criaram inimizade e ódio ao tomar posse desse poço dele.
Itzaque então ordenou aos servos que cavassem novamente, e eles encontraram o terceiro poço. Dessa vez, os servos de Avimeleque não tentaram tomá-lo de Itzaque. Eles haviam aprendido a lição. Itzaque chamou este poço de Rehovot, que quer dizer lugar amplo, ou alívio, pois desta vez os servos de Avimeleque pararam de brigar com ele, e ele finalmente encontrou paz e alívio do transtorno que eles lhe causaram. Fim da leitura do pequeno Midrash da porção de Toledot. Que o Eterno abençoe todos. Shalom, shalom e até a próxima semana.